Oi, pessoal! Bom, nossa aula hoje vai ser bastante diferente das aulas que nós vínhamos tendo até o momento. Essa aula surgiu, né, essa aula teórica que eu falei para vocês, que nós teríamos, surgiu da necessidade que eu senti de que a gente possa entender um pouco melhor sobre circo, sobre todo o universo do circo e e tudo que engloba, né, ou quase tudo que engloba essa arte, é, também partindo da necessidade de que essa arte seja mais valorizada. E eu acredito que para ela ser mais valorizada na nossa sociedade, a primeira coisa que nós temos que fazer é ter mais conhecimento sobre ela. Então, nós que estamos, eu que trabalho com isso, vocês que já me acompanham há algum tempo, eu acredito que nós tenhamos essa necessidade de conhecer mais a fundo sobre o circo e entender um pouco mais sobre essa arte. Então, vamos lá. Essa aula vai ser toda expositiva, eu vou explicando um pouco para vocês do que eu conheço, do que eu pesquisei e do que eu conheci ao longo desses anos que eu tive contato com o circo, desde 2009 até aqui. Meu principal objetivo com essa aula é que a gente possa conhecer um pouco mais, principalmente sobre as modalidades do circo contemporâneo, e a partir daí propor para vocês uma reflexão, uma discussão sobre essas modalidades, sobre essa arte, e que a gente possa conhecer um pouco melhor desse universo. Então vamos lá. Primeiramente, a palavra circo, do latim circus, significa circunferência. E a gente denomina circo como uma companhia em coletivo que reúne artistas de diferentes modalidades. Então é exatamente isso. Quando alguém pergunta pra a gente fala, eu faço aula de circo. Mas o que é circo, né? Quando a gente fala a palavra circo, o que vem na nossa cabeça? O que tem que vir é exatamente esse significado de uma reunião de vários artistas em modalidades diferentes, com habilidades diferentes, que fazem essa manifestação artística acontecer. Isso é o circo, e talvez por isso também fique um pouco abstrato na nossa cabeça, ou difícil de definir, porque ao longo da história, o circo passou por processo de transformações, por grandes processos de transformações, e as modalidades mudaram muito, né? Então, o circo está em constante transformação, e por isso talvez seja tão difícil da gente conseguir definir, em poucas palavras, o que é o circo. Mas se a gente guardar esse significado na cabeça, talvez já comece a ficar um pouco mais fácil. Que essa reunião, esse coletivo de artistas que se juntam e fazem essa manifestação artística acontecer. Então, essa é a definição, tá? Agora, um breve histórico do circo. Gente, eu falo um breve histórico porque não é muito fácil. Eu tive dificuldade de encontrar muito conteúdo sobre o circo na internet. E o conteúdo que tem, ele é raso e tem um pouco de controvérsias sobre o surgimento, ou sobre exatamente como foi a trajetória do circo no mundo, né? Mas o que se sabe é que o circo é uma atividade, uma arte muito antiga, muito antiga mesmo. E aí a gente começa, eu coloquei aqui, a partir do circo Maximus, que foi um circo que surgiu com uma estrutura muito maior, com capacidade para 150 mil pessoas assistirem. E eu coloquei a partir dessa linha do tempo, porque aqui a gente começa a ter um circo um pouco mais estruturado, que se aproxima um pouco mais do que a gente conhece hoje. Mas antes mesmo, ó, que eu comecei a partir do século 6 antes de Cristo. Então, mas mesmo antes já tinham esse tipo de já eram feitas apresentações que a gente poderia denominar como circo. E aqui no Circo Maximus, como eu falei, é um circo que é uma referência de surgimento, né, na trajetória do circo, mas o tipo de apresentações que aconteciam nessa época eram corridas de carruagem, lutas de gladiadores, apresentações de animais selvagens, engolidores de fogos. Então, era uma estrutura e um tipo de apresentação muito diferente da que nós temos hoje.
Só para a gente saber mais ou menos que é realmente uma atividade muito antiga. E depois do Circo Maximus, eu coloquei também como um outro ponto de referência para a gente ter os saltimbancos, que eram esses artistas itinerantes, né, que iam de lugares em lugares, em portas de igrejas, em praças públicas, fazer as suas apresentações a troco de receber alguma contribuição. No início da Era Medieval, então no início da Idade Média, mais ou menos 500, nos anos 500 depois de Cristo, esses artistas já faziam esse tipo de apresentação, só que de uma forma itinerante. Então, nessas apresentações, nós tínhamos malabaristas, contorcionistas, números de pirofagias e números cômicos também. Então, a partir daí, nós já tínhamos alguns números que são parecidos com o que a gente tem até hoje. E qualquer coisa que fosse. Nós tínhamos alguns números também nessa época já de teatro, né? Então, nós já tínhamos algumas encenações, algumas coisas que já se mesclavam com o circo. A gente tem muitas coisas em comum. E nessa época já se mesclava bastante com o circo. Qualquer habilidade diferente que as pessoas tinham também eram feitas como forma de apresentação para tentar ganhar algum dinheiro desde essa época. Circo moderno, então, no século XVIII, na Inglaterra, começou a se aparecer o circo da forma como a gente conhece hoje. Então, com um picadeiro numa lona, com arquibancadas. E aí sim se juntavam todas essas pessoas com essas habilidades artísticas diferentes para fazer essas apresentações da forma mais ou menos como a gente conhece hoje. Só que, claro, envolviam muitas outras coisas que a gente não tem mais hoje e a gente vai falar um pouquinho mais delas, como números com animais selvagens e outras coisas. A gente vai falar um pouquinho das modalidades. Então aqui eu coloquei essa imagem de uma lona de circo para representar bem no imaginário. Não sei se todo mundo já viu como que é uma lona de circo armada, como as apresentações aconteciam dentro desse espaço. Claro que não eram todas exatamente desse jeito, mas... E nós temos circos, lonas de circo com essa mesma estrutura até hoje, mas não só, né? Então hoje o circo não depende mais desse tipo de estrutura. Hoje as apresentações acontecem em galpões, em teatros, com muito mais estrutura, com produções muito mais elaboradas do que eram há um tempo atrás. Mas essa é uma imagem, então, de uma lona de circo que dentro delas ficava o picadeiro. O picadeiro é essa área redonda que fica no meio do circo e as apresentações aconteciam dentro dessa área e as pessoas assistiam sentadas nas arquibancadas que ficavam em volta desse círculo. E aqui, como eu falei, aconteciam muitas apresentações diferentes. Nós vamos tentar focar daqui a pouquinho nas modalidades do circo, então eu vou falar um pouquinho de cada uma. O circo no Brasil. Então o circo chegou no Brasil mais ou menos no século XIX, vindo da Inglaterra. Então algumas companhias, principalmente da Inglaterra, vindas da Europa, que se criavam guetos e essas pessoas que eram muito marginalizadas faziam esse tipo de manifestação artística, faziam suas apresentações nas ruas, em lugares públicos, e eram sim muito marginalizadas e que tinham bastante relação também com os grupos ciganos e sofriam diversos tipos de perseguição. Pelo que eu pesquisei, os grupos de circo itinerantes, né, essas pessoas que faziam essas apresentações, por muito tempo esteve relacionada diretamente com grupos ciganos e que faziam suas apresentações, suas manifestações artísticas nas ruas, em lugares públicos, para conseguir se manter. Então, a partir do momento em que o circo chega no Brasil, ele sofre algumas alterações, algumas adaptações, culturais até. Um desses exemplos é o palhaço,
que aqui no Brasil, que antes era feito, né, em alguns países da Europa de uma forma muito mais silenciosa, o palhaço se expressava muito mais por mímica, faziam números através da mímica, e aqui não, aqui era com mais falas, com mais interação com o público, incluindo instrumentos musicais nos números e etc. Então sofreu algumas alterações, tanto com relação, tanto, tanto por questão do tempo que foi se passando e foi acontecendo essas alterações, quanto uma questão cultural de diferentes países e continentes. E aí também surgiram muitas novidades tecnológicas, e com as novidades tecnológicas foi se tendo muitas alterações, transformações nas apresentações de circo também. Então, com produções muito mais rebuscadas e elaboradas do que eram feitas antigamente. Circo contemporâneo. Então, o circo, que antes era uma arte aprendida passada, né, de pai para filho, uma questão de tradição familiar, passou a ser aprendido também em escolas. E foi perdendo um pouco essa característica de ser apenas uma questão familiar. Então, foi se acontecendo também uma transformações nas estruturas dos espaços físicos em que aconteciam as manifestações das artes circenses, como, por exemplo, a estrutura da lona do circo, como eu falei quando eu mostrei a foto, também é uma delas. Então, o circo agora podia acontecer em espaços fechados, salas fechadas, teatros, galpões e assim por diante. E aprendido em escolas. Novas modalidades passaram a surgir também, muitas modalidades que inclusive estão em constante transformação, a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Algumas foram retiradas, algumas passaram a não ser mais toleradas ou não ser mais adequadas para as apresentações de circo, enquanto foi surgindo espaço para outras modalidades, e é algo que está em constante transformação. Como, por exemplo, o caso dos animais selvagens, que era permitido, aliás, ainda é, porque, como eu coloquei aqui, né, proibido em 12 estados brasileiros. Então, apenas 12 estados brasileiros é proibido a apresentação de animais selvagens no circo, mas em todos os outros estados e em muitos países continua sendo permitido. Isso é algo que gerou uma polêmica muito grande de grupos que eram a favor e grupos que eram contra a utilização de animais selvagens nas apresentações de circo, e aí conseguiram em alguns estados que fosse proibido, mas a gente sabe que ainda assim acaba acontecendo em alguns lugares. Aqui eu coloquei a Academia Piolim, em 1978, que foi quando ela foi fundada aqui em São Paulo. É uma academia referência de circo no circo tradicional. E a Escola Nacional de Circo foi fundada em 1982 no Rio de Janeiro, que também é uma escola de grande referência no circo aqui no Brasil, que forma profissionais do circo. Então agora nós vamos falar um pouquinho das modalidades do circo contemporâneo. Eu fiz questão de colocar do circo contemporâneo justamente por aquela questão que eu falei para vocês agora há pouco, sobre as modalidades terem sofrido muitas alterações ao longo da trajetória do circo. Então, muitas modalidades não vão entrar aqui na apresentação, porque elas já estão em desuso ou simplesmente desapareceram. E aqui eu também não consegui colocar todas que existem, com certeza tem muitas que nós ainda nem conhecemos. Então é isso. Modalidades do circo contemporâneo. Bom, o palhaço e a palhaça são personagens fundamentais no circo. Ainda hoje é a imagem que nos remete quando a gente pensa no circo, ou pessoas que têm menos conhecimento. Se a gente perguntar sobre circo, muitas pessoas vão ter essa imagem instantânea do palhaço, da palhaça na cabeça. Mas esse assunto sobre o palhaço é muito extenso, é muito complexo. Eu não teria como colocar aqui para vocês a origem do palhaço, todo o histórico, tudo que representa, porque realmente tem muita coisa. Mas o que eu queria era aproveitar esse espaço para falar exatamente isso, que por ser um assunto muito complexo, em que pessoas estudam anos para se tornarem profissionais,
palhaços e palhaças, não caberia a mim colocar aqui uma foto que reforça o estereótipo do palhaço e da palhaça, porque o palhaço e a palhaça podem ter características muito diferentes, e também reduzir o conteúdo sobre esse tema, porque realmente é um tema muito extenso. O palhaço e a palhaça não existem só no circo, né? São profissionais que existem independente do circo, que fazem tipos de trabalhos que são completamente independentes do circo, mas também existe dentro do circo. Então eu achei muito importante colocar aqui, mas ressaltando isso, né? Que eu não teria como explicar aqui todo o histórico, como surgiu, porque realmente engloba muitas coisas, tem tipos de palhaços diferentes, tem características muito diferentes, tem um trabalho enorme do que significa ser palhaço, não é só colocar um nariz e fazer gracinha, como muitas pessoas acham que é, fazer uma vozinha, e achar que só tem que fazer graça, né? E fazer é um trabalho muito difícil, é um trabalho muito estudado, enfim. E essas profissionais merecem esse valor, esse respeito. Então, só pra gente não reforçar esse tipo de estereótipo de que ser palhaço é fácil, é fazer graça, é fazer palhaçada. Os palhaços e as palhaças dentro do circo tinham uma responsabilidade muito grande de conseguir conduzir muitas vezes a apresentação, de entreter o público durante as apresentações. Isso não é uma tarefa fácil. E desde o começo trazia com eles essa função questionadora, né? De fazer provocações, de fazer provocações sobre a vida, sobre a sociedade, sobre a política, enfim. Aí aqui eu coloquei essa imagem porque eu fui pesquisar o que significava a palavra palhaça e palhaço no dicionário, nesse site. E aí aqui eu coloquei só para mostrar para vocês. Aqui à direita nós temos o palhaço, e a primeira definição que aparece é ator cômico ou profissional que tem intenção de divertir o público, em especial no circo. E aqui na palhaça a gente não encontra essa definição, né? Então eu coloquei isso para demonstrar um pouco também como ser palhaço já é trabalhar com circo já é uma profissão difícil por ser desvalorizada. Ser palhaço é mais ainda por não ter o prestígio, por ser muito estereotipado e característica, né? As pessoas tratarem de uma forma pejorativa. E a palhaça, então, mais ainda, porque ela não recebe uma definição que a torne apta a esse tipo de trabalho, né? Então a gente nem encontra aqui a referência dela como uma profissional. Enfim, claro que eu estou mostrando especificamente desse site, podem ter outros que já tenha, né? Que já tenha não, né? Porque não é já. Mas que tenha essa definição. Aí aqui então nós vamos começar a falar das outras personalidades que fazem parte do circo. Aqui, por exemplo, nós temos os malabaristas, né? As malabaristas e os malabaristas, então eu coloquei aqui malabarismo e coloquei alguns exemplos de malabarismo. Aqui nessa foto nós temos essa pessoa fazendo malabarismo com os aros, que pode ser chamado de argolas também. E aí na próxima foto eu vou mostrar um pouco dos outros elementos que podem ser feitos malabarismo também. Bolas, claves, chapéus, facas, tochas, swing po e diabolô. Então aqui à esquerda, a primeira imagem à esquerda, nós temos swing po, um exemplo de swing po, de malabarismo com swing po. No meio, as claves e à direita, o diabolô. Eu quis colocar as imagens porque eu acho que é importante a gente ter essa referência visual, de entender o que é cada coisa e tudo que faz parte do universo do circo. Gente, é muita coisa, eu não conseguiria aqui colocar todas. E na verdade isso que é o mais legal do circo, é porque ele consegue fazer essa junção
de artistas com habilidades muito diferentes e que se complementam de uma maneira muito interessante. Então, a gente conseguir conhecer essas modalidades, eu acho que é de grande importância. Então, a maioria eu tentei colocar fotos, pelo menos daqueles que são mais desconhecidos. Mais uma vez, eu não consegui, com certeza, colocar todos. Tem muitas outras modalidades e continuam surgindo a cada momento outras modalidades. Mas aqui eu coloquei as principais ou as que eu consegui, as que eu considerei mais relevante nesse momento para quem está iniciando esse conhecimento no universo do circo. Malabarismo de contato também, então aqui eu coloquei a foto dessa moça fazendo malabarismo de contato, que é com aquela bola, normalmente transparente, mas dá para fazer com vários outros tipos de bola, em que a bola percorre o corpo da pessoa, dando aquela impressão quase de que ela está indo sozinha, né, de que está fazendo aquilo sozinha. E esse é o objetivo desse malabarismo. Também eu tô deixando aqui os nomes e as fotos, mas se vocês precisarem a qualquer momento fazer uma pesquisa, quiserem e precisarem a qualquer momento fazer uma pesquisa mais detalhada sobre a modalidade, é muito legal também ver vídeos sobre. Aí a partir do momento que vocês já souberem os nomes, façam as pesquisas, podem complementar esse conteúdo também. Como eu falei, eu não sei tudo, com certeza. Tem muita coisa que eu gostaria de ter colocado que eu não coloquei, tem muita coisa que eu nem sei ainda. Então podem complementar esse conteúdo, podem complementar a apresentação fazendo essa troca de informações. Eu acho que é bastante positivo e bastante importante. Aí aqui eu coloquei esses outros dois artistas que uma delas fazendo bambolê, fazendo as acrobacias com bambolês, e a pirofagia, que são esses números usando fogo. Equilibrismo. Então nós temos também as artistas e os artistas de equilíbrio, né? Aí aqui eu coloquei alguns exemplos também: perna de pau, monociclo, arame e slackline, rola-rola e bolão. Funambulismo, que eu escrevi aqui, sobre o arame e o slackline especificamente, é porque funambulismo é o nome dessa habilidade de conseguir andar, né, fazer esse trajeto em cima de uma corda bamba, ou no caso do slackline, que é aquela fita que fica instável, né? Então, o ato de andar nesses instrumentos se chama funambulismo. Então, aqui eu coloquei o nome dos aparelhos e escrevi na frente a habilidade que seria funambulismo. Então, perna de pau, eu acredito que vocês já conheçam, monociclo, arame slackline, rola-rola e bolão. Essa foto que eu coloquei é para representar o bolão, né? Então, o bolão é literalmente uma bola grande em que as pessoas têm o objetivo de conseguir se equilibrar nela, fazer desde movimentações como se deslocar num espaço, até fazer saltos, enfim, muitas possibilidades para fazer com o bolão. Aqui eu coloquei exemplos do rola-rola, que é esse rolo que tem uma tábua de madeira em cima, normalmente. Aí o objetivo dessa prática é conseguir se equilibrar dentro dele. Também dá para fazer muito, dá para ter, também tem muitas possibilidades, fazer saltos, fazer deslocamentos em cima do rola-rola, e o tamanho desse rolo ele pode aumentar, fazendo com que fique mais desafiadora a proposta. Aqui eu coloquei essa imagem do monociclo, então tem essas duas pessoas fazendo monociclo, que basicamente é aquela bicicleta que só tem uma roda, né? E um banco, uma roda e os pedais. Não tem o quadro, não tem o guidão, não tem nada. É só isso e tentar se equilibrar, também fazendo deslocamentos, também fazendo saltos, também com muitas possibilidades. Esse é o monociclo. Aqui eu coloquei a imagem do arame. O arame, como muita gente conhece por corda bamba, ele é literalmente um arame grosso e mais estável do que o slackline. O slackline eu não coloquei a foto, imagino que vocês já conheçam, mas qualquer coisa procurem. É, é muito interessante também. E aqui o arame ele tem
propriedades muito parecidas com o slackline, mas ele é um pouco mais estável do que o slackline e ele tem algumas técnicas próprias, como algumas passadas, a forma de andar, a forma de fazer o passo. É preferível que tem que usar um sapato específico, então uma botinha para fazer o arame. E aqui eu coloquei essa imagem dessa artista fazendo o arame. Ela não está fazendo só ela não está só andando, né, em cima do arame, ela está fazendo esse número com a roda, que é, que é ainda um pouco mais complexo do que só andar no arame. Agora vamos falar um pouquinho de acrobacias de solo. Acrobacias de solo englobam muitas coisas e muitas possibilidades. Aqui a gente vai tentar falar de algumas delas, tá? Aqui nós começamos por as acrobacias em grupo, que são as pirâmides, né? Alguns de vocês que já faziam as aulas na casinha no ano passado já conhecem algumas dessas acrobacias que eu vou falar. Mas eu achei importante frisar e colocar as imagens para ficar bem claro os tipos de acrobacias que a gente tem, as possibilidades dentro do circo que a gente tem, que são muitas, isso que é o mais legal dessa prática. Então, basicamente, as pirâmides são as acrobacias feitas a partir de 3 pessoas, em que o objetivo é fazer com que as pessoas não só se equilibrem, mas usem de força, encaixe, sincronismo para conseguir fazer uma figura, montar uma figura, todo mundo junto. E isso é muito desafiador e ao mesmo tempo muito legal. Eu particularmente adoro esse tipo de atividade. Então aqui nós temos um exemplo de uma pirâmide. Aqui nós temos exemplos de mais 2 pirâmides. Eu optei por colocar, vocês vão ver durante a apresentação, fotos tanto de artistas em apresentações profissionais, quanto de pessoas que estão aprendendo. Então essas 2 fotos de alunos meus, de coisas que eu já trabalhei na escola. E coloquei fotos minhas também, fotos de alguns alunos, para a gente não ter só esse imaginário de pessoas profissionais fazendo e ver que é possível fazer e ver que é possível praticar essas atividades qualquer pessoa, claro, com as devidas instruções e em espaços diferentes. Então aqui nós temos essas 2 pirâmides, lembrando que para fazer esse tipo de pirâmide, esse tipo de atividade, tem muita técnica envolvida. Aqui nós temos essas outras 2 imagens também, com mais 2 pirâmides diferentes. Aqui nós temos essas 4 alturas diferentes dentro da pirâmide, e aqui também. Aqui eu coloquei um exemplo de uma pirâmide com 3 pessoas. E aqui mais uma dessa, né, igual a que eu tinha mostrado no outro slide, que também é uma pirâmide com 2 camadas, feita principalmente horizontalmente. As pessoas que estão embaixo, elas são chamadas de portô, ou a base, né, da pirâmide. A base da pirâmide é feita pelos portôs, e quem fica em cima são os volantes. Isso sempre. Mesmo nas acrobacias em dupla, em grupo, é sempre assim. Então, quem está embaixo é o portô, que é a base, e quem está em cima é o volante. Aqui nós temos as acrobacias em dupla. Também tem muitas possibilidades de acrobacias e cada dia surgem mais possibilidades. A gente pode chamar de acrobalance, a gente pode chamar de portagem, porque tem a partir dessa nomenclatura, né, do portô e do volante, que também é a mesma nomenclatura usada aqui nas acrobacias em dupla. Então quem está em cima é sempre o volante, quem está embaixo é o portô. E nós podemos chamar de duo acrobático. Tem uma prática conhecida hoje em dia que é o acro yoga, que segue mais ou menos a mesma ideia desse tipo de acrobacia em dupla.
E aqui nesse tipo de acrobacia a gente segue muitas técnicas parecidas com a ginástica acrobática. Temos muitas possibilidades também nesse tipo de atividade. Não é só força que conta, é muito importante ter um sincronismo, ter pontos de encaixes que a gente vai aprendendo. A técnica ajuda muito com relação a isso. Mais dois exemplos. E aqui nós vamos falar um pouquinho das acrobacias individuais, então. Dentro das acrobacias individuais, nós temos as acrobacias estáticas e as dinâmicas. Muitas dessas acrobacias vêm também, né, tem uma relação muito direta com a ginástica artística. Então, aqueles saltos que são feitos na ginástica artística, aquelas movimentações, tudo isso também é muito parecido com o que temos no circo. As acrobacias de solo individuais estáticas são basicamente as acrobacias que a gente tentou focar mais, que eu tentei focar mais nas aulas, nessas aulas de circo da casinha. E muitas delas a gente passou por elas, ou vocês me ouviram falar, ou a gente de fato aprendeu, que são elefantinho, parada de cabeça ou parada de 3 apoios, parada de cotovelos ou parada de antebraço, parada de mãos, sapinho, vela, ponte, espacate. Essas são as acrobacias estáticas e tem muitas outras. Aqui eu coloquei algumas, as principais, as que a gente mais trabalha. E aqui nós temos as dinâmicas, como rolamento, que é a famosa cambalhota, rolamento para frente, para trás, grupado, carpado, afastado, são possibilidades. Estrela, estrela, estrela comum, estrela com uma mão, estrela sem nenhuma mão. O rodante, o flic-flac, a reversão, o mortal e as piruetas. Todas essas são acrobacias de solo individual dinâmicas. Eu não consegui colocar aqui para demonstrar, mas se vocês tiverem interesse, pesquisem, caso não saibam o que é alguma delas. Mas basicamente esses três, flic-flac, reversão, mortal, são saltos muito parecidos, como eu já falei, com a ginástica artística, são saltos que compartilham nessas duas áreas, tanto na ginástica artística quanto no circo. Tem muitas coisas, inclusive, que são parecidas com a ginástica rítmica, que é aquela atividade que usa elementos, né, como o bambolê, as fitas, enfim, que também é muito parecido com o circo. E aqui eu coloquei algumas fotos de exemplo das acrobacias de solo individuais estáticas. Então aqui eu coloquei algumas imagens para fazer o exemplo, né, para exemplificar algumas das acrobacias de solo estáticas individuais. Então aqui a posição do sapinho, uma parada de cabeça com uma variação, outra parada de cabeça. Aqui nós temos o contorcionismo, que também faz parte das acrobacias de solo, que eu imagino que vocês já saibam o que é, mas que basicamente são pessoas que fazem apresentações usando essa habilidade de ser muito flexível, de estar muito flexível e fazendo posições incomuns com seus corpos, como no caso dessas duas fotos que eu coloquei para representar aqui. Também são artistas muito, tanto todas as acrobacias de solo, inclusive o contorcionismo, são atividades praticadas há muito tempo no circo. São uma das atividades mais praticadas e mais antigas dentro das artes circenses. Então agora nós vamos falar um pouquinho das acrobacias aéreas. Aqui eu também não coloquei todas, eu coloquei algumas que são as que a gente mais ouve falar, os que a gente mais conhece. Eu coloquei o tecido liso, então é importante saber exatamente o nome desse aparelho, esse é o tecido liso. É importante também, se vocês forem fazer, por exemplo, alguma pesquisa com esse nome, colocar tecido acrobático, porque isso faz diferença na hora de fazer a pesquisa com o nome em português.
E ele é o tecido liso, então ele tem essa característica dele ser completamente solto, sem nenhum tipo de nó, sem nenhum tipo de amarra. Para fazer as acrobacias nele, as movimentações, a gente tem que estar completamente sustentado pela nossa força, pelo nosso corpo, e as amarras são criadas por nós mesmos. Então, por quem está praticando, que faz os nós e as amarras, ele é completamente liso, por isso ele tem esse nome. Eu tentei colocar fotos em lugares diferentes para mostrar que também é uma atividade que, depois de aprendida e com toda a segurança de instalação e de prática, ela pode ser realizada em espaços diferentes. Aqui nós temos outros dois tipos de tecido, que basicamente eles têm a estrutura muito similar, que é a malha de liganete, normalmente é a mais usada, que é o tecido marinho. Então, ele solto, ele fica com ele tem dois pontos, né? O tecido liso, ele é preso num ponto único e ele fica caído, sustentado por apenas um ponto. O tecido marinho não, ele tem dois pontos e ele faz esse formato. Então, um ponto, dois pontos, e ele fica caído assim, e ele tem duas partes, assim como dá pra ver nessa foto, a pessoa fazendo essa movimentação, essa pose, usando as duas partes do tecido. O tecido gota, ele fica preso, ele faz um desenho de uma gota e ele fica preso por apenas um ponto. Então é um ponto que segura, mas ele faz esse formato de uma gota e ele não tem duas partes, ao contrário do tecido marinho. Ele é feito por apenas uma parte, uma das partes do tecido. Aí aqui o trapézio, os trapézios, né? Nós temos também alguns tipos de trapézio. Nessa imagem à esquerda nós temos o trapézio fixo, que é o mais simples de conseguir praticar. Por uma questão de estrutura de espaço, ele exige uma estrutura de espaço mais simplificada. Então, basicamente, ele é composto por duas cordas laterais e uma barra na horizontal que liga essas duas cordas. E aí dá para fazer várias movimentações, mas ele fica parado, por isso esse nome, trapézio fixo. Ele fica parado e as pessoas fazem as movimentações. Aqui do lado, na foto da direita, nós temos o trapézio de voos, que é o trapézio que vem no imaginário de muitas pessoas quando a gente fala de trapézio, que é aquele trapézio que permite essa movimentação muito grande dos artistas e das artistas, tanto no trapézio quanto no ar, para passar de um trapézio para o outro, muitas vezes fazendo acrobacias em dupla e etc. Esse trapézio de voos, ele exige uma estrutura muito maior, ele exige uma rede de proteção embaixo dele. Então, não é tão simples de achar. Tem escolas aqui em São Paulo que tem trapézio de voos, mas ele é um pouquinho mais difícil de achar, justamente por conta da estrutura que ele exige, que realmente é muito grande. E o risco dele também é maior, então tem que ter cordas de proteção, a lonja e tudo mais. Entre esses dois trapézios, nós temos uma terceira classificação, que seria o trapézio de balanço, que ele seria um meio termo entre esses dois. Então ele ficaria entre o trapézio fixo e o trapézio de voos. Então ele seria um trapézio com a estrutura do trapézio fixo, só que com uma corda um pouco maior, que exigiria uma altura maior do espaço, mas basicamente para fazer acrobacias com algum balanço, né? Então faria os balanços e as movimentações. Tem outros tipos de trapézio também, como o trapézio que vocês estão vendo, né? Essa corda do trapézio fixo, ela fica paralela. Tem trapézio que as duas cordas se fecham formando um triângulo, então a barra fica aqui, as duas cordas se encontram ali em cima, presa por um único ponto. E permite fazer giros, permite outros tipos de movimentação, mas eu não coloquei todos os tipos de trapézio, coloquei dos individuais, eu coloquei esses dois, porque realmente
tem outras alternativas e outros tipos. Aí aqui eu coloquei também o trapézio triplo. Basicamente, ele é um trapézio fixo normal, só que com essas 4 cordas e as 3 barras. Então, ele tem espaço para 3 pessoas fazerem as acrobacias simultaneamente. E aqui eu coloquei um duo trapézio. Eu escrevi duo trapézio e não trapézio duplo, porque eu acho que esse nome é um pouquinho mais comum dentro desse universo. Então, o duo trapézio, o que ele muda do trapézio fixo comum é porque essa barra que fica aqui embaixo dele, ela é um pouquinho mais extensa e ela sai da área da corda e se estende um pouco para fora para ter espaço para as duas pessoas conseguirem fazer as acrobacias simultaneamente. Então, também possibilita muitas coisas fazer o trapézio em dupla, então ele é um pouquinho maior. Agora a lira. A lira basicamente é esse bambolê, né, grande que fica pendurado na vertical, que normalmente é feito de ferro. E ela também tem muitas possibilidades e muitos tipos diferentes. Aqui eu coloquei essa foto da lira de um ponto, mas a lira, o ponto que eu chamo é essa argolinha que fica em cima da lira para segurar ela, onde coloca o mosquetão e a fita. Mas ali existem liras de 2 pontos, então ela vai ficar presa por uma fita que fica assim, ela tem 2 pontos nela e não só um. Tem a lira que tem uma barra na horizontal ali em cima e que permite outros tipos de movimentações. Tem lira em formato de estrela, de lua, em formato de coração. Tem lira quadrada, tem muitos tipos de lira diferentes também. Quem quiser, quem tiver curiosidade, dá uma pesquisada, é muito legal. A lira ela tem a possibilidade do giro, né? Então, que é mais comum. E aqui eu coloquei uma foto também para exemplificar a lira em dupla, né? Então também dá para fazer um duo de lira, dá para fazer várias movimentações com 2 pessoas nesse tipo de lira comum mesmo. Assim como dá para fazer no tecido liso, no tecido gota, no tecido marinho, no trapézio, como eu mostrei para vocês. Então, além das possibilidades individuais, temos possibilidades em dupla também. Aqui eu coloquei um exemplo da corda indiana. A corda indiana ela é basicamente uma corda mesmo, que permite também muitos tipos de movimentações, alguns bem similares com o tecido liso, mas alguns diferentes também, porque ela tem alguns tipos de acrobacia que são com menos travas do que o tecido. Bom, gente, é isso. Chegou ao fim essa apresentação. Foi uma aula mais para poder esclarecer um pouco mais do que é e do que engloba o universo do circo. Eu acho que isso é bem importante para a gente ter em mente, para a gente conhecer cada vez mais e também para a gente ter a possibilidade de experimentar outras práticas, porque dentro do circo a gente tem muitas possibilidades e é isso que eu considero tão mágico e tão legal dentro dessa arte. Eu coloquei essas fotos diversificadas para mostrar também que é possível fazer esse tipo de práticas em espaços públicos. E a minha intenção também é causar uma reflexão acerca disso, para a gente utilizar mais espaços públicos, fazer atividades em dupla, individual, em grupo, em parques, ocupar espaços. Muitas dessas fotos foram feitas em quadras de escolas públicas que eu acabava fazendo a instalação dos aparelhos e treinando. É claro que tudo isso tem que ser feito com muito cuidado, com uma orientação muito específica, mas a ideia também era propor essa reflexão que é possível fazer em diferentes tipos de espaços e não só dentro de uma escola. Então é isso, espero que de alguma forma tenha agregado na vida de vocês, no que vocês sabiam sobre o circo, o que vocês sabem agora. Vamos tentar sempre, vamos tentar valorizar essa prática, valorizar as profissionais e os profissionais de circo, que muitas vezes, inclusive, estão trabalhando nas ruas, estão trabalhando em semáforo, fazendo apresentações
em espaços públicos para conseguir se sustentar. Vamos tentar valorizar cada vez mais essa arte que não é tão valorizada quanto poderia ser, que não recebe o incentivo. Então é isso, comentem aqui bastante o que vocês acharam, vamos trocar essa ideia. Se alguém tiver alguma coisa para complementar, alguma dúvida, sugestão, alguma coisa que quiser complementar de informação, coloca aqui nos comentários. É isso, gente. Obrigada, até a próxima aula e tchau!